Olá a todos, eu sou Gustavo Emanuel e para esse vídeo a gente vai ter experiência 4 sobre máquinas elétricas da matéria de prática de eletromagnetismo do professor Gerardo Piso. E para dar início, nós teremos uma introdução, um resumo à teoria, os procedimentos experimentais, os resultados e conclusões e algumas referências. Agora, para falar de introdução, este é um trabalho que tem como objetivo verificar experimentalmente os fenômenos de indução eletromagnética e os efeitos de magnetização em máquinas elétricas, por meio da construção e análise de funcionamento de motores e geradores. E para dar um resumo, a gente vai apresentar aqui duas simulações diferentes, onde uma vai ser um gerador elétrico tridimensional com três bobinas e a outra simulação vai ser um sistema de indutância mútua entre duas bobinas. Bom, na primeira simulação vai ser desenvolvido e simulado um gerador elétrico tridimensional com três bobinas, né? Utilizando o software Ansoff Maxwell. E aí vai ter como objetivo analisar o comportamento eletromagnético e o desempenho do gerador. O projeto será baseado no modelo apresentado no vídeo de referência, que foi nos dado pelo professor, servindo como base para essa simulação. Já no segundo projeto, na segunda simulação, vai ser construída e simulada um sistema que envolve indutância mútua entre duas bobinas pelo soft Maxwell também. E como proposta, consiste em modelar duas bobinas diferentes em configurações espaciais, variando a distância entre elas, para analisar a indutância mútua resultante. A simulação vai possibilitar observar o comportamento do campo magnético compartilhado e validar os resultados por meio de análises paramétricas e de campo. Para falar um pouquinho de teoria, a gente pode falar de indução eletromagnética, onde a indução eletromagnética é um fenômeno físico em que a mudança de um campo magnético ao longo de um tempo provoca o surgimento de uma corrente elétrica. Isso em um circuito condutor. Formulada pelo Faraday no século XIX, essa relação entre eletricidade e magnetismo é fundamental, né? E ele funciona, pode ser através de transformadores, motores ou geradores, ou também inúmeros equipamentos eletrônicos. De forma prática, quando um fio condutor é submetido a um campo magnético que varia, seja pela alteração de intensidade do campo ou pelo movimento do condutor através dele, surge uma força eletromotriz, que a gente denomina como Fê. Essa força impulsiona os elétrons no interior do material, produzindo assim uma corrente elétrica induzida. O fenômeno é descrito matematicamente pela lei de indução de Faraday, que estabelece a Fê, que é a força eletromotriz. É uma Fê induzida, né, que é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético, que atravessa a área do circuito. Então aqui a gente tem a equação, né, onde a força eletromotriz é igualmente proporcional na direção oposta à variação do fluxo magnético. E para dar uma relação, uma aplicação prática, em um gerador, né, que a gente vai fazer, vai-se rotacionar um rotor no qual se cria um campo magnético variável, criando assim também um fluxo magnético variável em torno dessas bobinas que vão estar em volta. Então, assim, induzem corrente elétrica. Para falar um pouquinho da teoria de indução eletromagnética, também a gente pode falar do Hans Christian Ørsted, que já havia correlacionado a corrente elétrica à produção de um campo magnético, onde ele viu em seu experimento quando comprovou que a passagem de corrente elétrica de um fio causava movimentação no ponteiro de uma bússola.
que estava posicionada logo abaixo desse fio. E foi Ampère que definiu matematicamente esse fenômeno, onde a gente tem o campo magnético em determinado espaço, né, que é igual à permeabilidade do vácuo vezes a intensidade da corrente que passa pelo fio. Agora a gente pode falar também um pouquinho de indutância mútua. É, quando dois circuitos, um transportando corrente variável no tempo, estão próximos um do outro, o fluxo magnético através desse segundo circuito varia devido à variação da corrente I no primeiro circuito. Isso acontece porque a corrente variável de uma bobina cria um campo magnético, pela lei de Ampère, que atravessa a segunda bobina e altera o fluxo magnético em seu interior. Consequentemente, uma força eletromotriz é induzida no segundo circuito, pela variação de corrente no outro, causando o fluxo de corrente, uma variação de corrente, né? Que por sua vez gera um campo magnético. Esse tipo de força eletromotriz é, portanto, chamado de fé mutuamente induzida. E o fenômeno que ocorre é conhecido como indutância mútua. Aqui a gente tem uma imagem onde representa uma indutância mútua, né? Onde a gente tem um indutor aqui, onde tem os seus campos magnéticos aqui, né? E a gente percebe que colocando uma outra espira perto, esse campo magnético dessa espira 1 interfere nessa espira 2, né? Criando assim uma força eletromotriz induzida e, consequentemente, uma corrente induzida. E para falar um pouquinho de autoindutância, a autoindutância é o processo de uma espira quando ela influencia a outra. Mas essa autoindutância ela ocorre quando o campo magnético de uma espira influencia a si própria, por sua própria corrente, né? Se a corrente que flui pelo circuito varia em dl, em um intervalo de tempo dt, então o fluxo magnético que liga o circuito varia em d fluxo, né? Que é a variação do fluxo, que é igual a L, né? Que é a indutância, vezes a variação da corrente, no mesmo intervalo de tempo. De acordo com a lei de Faraday, uma força eletromotriz é dada pela variação do fluxo magnético. Isso é gerado ao redor do circuito. Beleza. Agora, partindo para a parte de procedimento experimental, a gente pode, a gente pode começar pelo primeiro, né? Que é o do gerador, onde ele fala que deve ter três bobinas. No caso, eu sou o grupo A, então eu tenho que ter três bobinas no meu. Então, vamos lá, né? Começar aqui abrindo um Ansys. Começar criando um projeto 2D. E a gente pode criar um retângulo aqui. Retângulo qualquer. Aí a partir desse retângulo a gente duplica ele aqui. Seleciona ele primeiro, né? A gente duplica nesse eixo aqui. Depois junta aqui no Unit. Depois duplica novamente no outro eixo. Depois junta de novo. Beleza. Esse vai ser o nosso ímã. A gente pode renomear aqui, colocar ímã. A gente vai definir um material para ele de um material de al, alni, alnico 9. Beleza. A gente pode mudar a cor dele aqui também. Ok. Agora a gente cria um círculo aqui. Tangencia essa parte de cima dele aqui.
Para a gente evitar o efeito de borda ali, a gente vai criar uma intersecção. Ele vai ficar nesse formato. Aqui ele saiu, minhas configurações, eu vou colocar de novo. Vai ser o Nico 9, da cor dele, a transparência. Beleza. Agora a gente pode criar um círculo aqui fora. Ok. A gente vai criar agora nossas bobinas, que vão ser círculos aqui. A gente vem aqui e cria. A gente pode, como são três, duplicar ela, né? Em 120 graus. E vai ficar nessa posição correta. Agora, selecionando esses três aqui, eu vou aplicar um material nele. Primeiro vou escrever renomear, né? Vou botar um material de cobre. A gente bota uma cor qualquer aqui. E agora a gente cria um círculo em volta. Beleza. Agora a gente pode vir aqui em Maxwell 2D, em Solution Type e mudar para transiente. Ok. Agora a gente pode selecionar essa borda do círculo maior e aplicar balão aqui. Ok. É uma borda, né? O limite. Ok. Agora, que agora criado o balão e setado os materiais, a gente já pode criar 3D desse nosso objeto aqui. Que a gente já criou o que a gente queria. Então a gente já pode criar o 3D dele. Beleza, vamos lá. A gente vem aqui em Maxwell 2D, Create 3D Design. A gente vai colocar 2 milímetros aqui. Isso. Tá criado aqui. Só antes de criar o 3D, eu só vou aumentar a transparência aqui de tudo. Questões de visualização. A gente vem aqui em propriedades. A gente seleciona tudo aqui. Propriedades. E aumenta a transparência aqui. Vou tomar cuidado aqui que eu criei um círculo a mais aqui. Eu posso apagar ele. Beleza. Agora sim, eu vou lá e crio o 3D. 2 milímetros. Ok. Ok. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vem em Maxwell, em Solution Type, e coloca transiente de novo. Ok. Agora, no círculo de dentro, a gente vai selecionar ele, apertar o botão direito e vamos adicionar uma sign band aqui. Aí depois a gente vai botar ele para rotacionar. E aqui em mecânica a gente fala que vai ser em graus por segundo. E coloca 360 graus aqui. Ok. Agora a gente já pode ver que ele está criado aqui, né? Tudo mais. Agora a gente pode selecionar as bobinas em botão direito, aplicar uma estação, Set Edge Effects e selecionar as três bobinas aqui. Ok. Agora a gente já pode criar a nossa análise aqui. A gente vai querer
uma animação de 1 segundo com intervalos de 0,01 segundo de salto, né? Aí a gente vem aqui em Save Fields, a gente já pode mudar aqui também, colocar a mesma coisa em segundos, né, também, e adicionar na lista. Ctrl 0,01, beleza. Aqui. Agora a gente dá um OK. Agora a gente pode verificar se tá tudo certo aqui. Na análise, a gente checa a análise. Deu tudo certo. A gente pode, nesse imã, criar uns vetores de campo magnético. E nas bobinas, a gente pode criar vetores de J vector. A gente vai conseguir visualizar o fenômeno ali. A gente pode rodar a análise. A gente salva o projeto. Vou salvar com minhas iniciais aqui. E os últimos dígitos da matrícula. Vou digitar em qualquer lugar aqui mesmo. Ok. A princípio, essa simulação pode demorar um pouco. Pouco não, demora bastante, na verdade. Exige bastante da máquina. E como vai demorar um pouco, como a gente já criou aqui, eu já tenho aqui simulado, então fica mais fácil. Basta que a gente altere aqui o time para 0 e rode a animação. Então, aqui com a animação já rodando, a gente tem, a gente tem aqui o aspecto que a gente quer analisar. Onde a gente consegue ver quando o polo do ímã norte está aqui, ele vai em uma direção. E quando o polo sul do ímã está mais próximo dessa bobina, ele já inverte a direção. A gente consegue perceber por esses vetores aqui, que ele vai subindo e descendo. Nem a gente esperava, que é o aspecto que a gente estava esperando. Bom, e para esse experimento é isso. Agora a gente parte para o experimento 2. Beleza. Agora partindo para o experimento 2, simulação 2, gente, o que é pedido para a gente? A gente A gente tem que construir e simular um sistema de indutância mútua entre duas bobinas, usando o Maxwell, né? Então vamos lá para o Maxwell. Eu já criei aqui um projeto, o Maxwell 3D. Então, para começar, a gente vai criar duas estruturas helicoidais aqui. Então a gente pode vir aqui em Draw, em Use Definite Primitive, Syslab, segmento Alex, polígono Alex. Aqui a gente vai configurar quais as dimensões dele, né? Então eu já posso colocar aqui. Aqui vai ser vai ser 2,05. Art helix radius vai ser 20. O pitch vai ser 0 e o terms vai ser 10. Beleza. Vou criar agora. Beleza, agora a gente tem que criar um segundo. Vamos lá na mesma opção. Medidas vão ser as mesmas, só o raio que vai ser menor agora. Vai ser 10. Aqui vai ser 0. O raio 2,05. Termos vai ser 10. Voltas. Tá.
Vamos lá de novo. O raio vai ser 2,05. Raio vai ser 10. Pitch vai ser 0. Times vai ser 10. Vamos de novo. Pitch vai ser 0. Times 10. Raio 10. É isso. Agora foi. Tá aqui o que a gente criou. A gente vai botar ele a uma altura acima desse maior. Então a gente vai usar a ferramenta de Move, tirar ele daqui. Aí aqui quando a gente edita a ferramenta de Move, a gente pode mudar os parâmetros. A gente vai colocar 0 no x e no y. E no z a gente vai colocar uma variável dist. A gente quer uma variável, pois a gente pode querer alterar, né, essa distância. Então aqui a gente bota 20 milímetros para a variável dist. Então ok. Ele está centralizado, né, na altura de 20 milímetros. Ok. Agora a gente vai ter que fazer um processo onde a gente vai ter que aplicar uma corrente em cada uma dessas geometrias aqui. Só que desse jeito a gente não vai conseguir aplicar corrente. Então a gente vai ter que construir linhas aqui. Então a gente pode começar por aqui, pelo de baixo. A gente vem aqui no centro dessa ponta, cria dois fios aqui. Aí, posição desses fios. A gente vai colocar. Aqui a gente coloca -2. E na realidade, esse aqui a gente mantém. No outro a gente coloca -2 aqui. -2. E agora a gente edita o outro fio. Aqui vai ser. Eu vou copiar aqui tudo. Vou colocar dist aqui. Primeiro, né? Copia, bota no de baixo. E aqui eu vou colocar 100 para puxar 100 no eixo X aqui. Tem uma coisa errada aqui. Aqui a altura não é dist. Aqui é 0. E aí a gente está mexendo na geometria de baixo, né? Depois que a gente vai colocar aquele dist ali. E aqui não tem esse menos. Beleza. Agora sim. O primeiro tá ali e o segundo tá aqui. Ok. Agora a gente pode editar isso daqui. Colocar ele no formato retangular, que é o mesmo formato da ponta da nossa geometria. E as dimensões dele vai ser raiz de 2. Tanto aqui e tanto aqui. Essas duas opções. Vai ficar nesse formato. Pode
ver que ele encaixou certinho, né? Isso. Agora a gente vai criar a parte interna. Só que aqui dentro, como ele não tem como a gente puxar no eixo X sem atravessar, a gente vai ter que criar 3 fios ao invés de 2. 1, 2, 3. No primeiro, a gente vai colocar. A gente altera aqui. Deixa 0 aqui e aqui a gente coloca 0 também. A gente copia aqui. Aqui a distância vai ser -2. Ele saiu, né? Saiu em linha reta aqui. Que é esse primeiro aqui. O segundo vai ser 4. Na verdade aqui é 0, que mantém. E aqui no de baixo vai ser 4. 4 milímetros. Beleza, a gente pode ver que ele subiu um pouco, né? Que agora ele não vai mais atravessar ele mesmo, né? Ok. Agora a gente vai alterar esse terceiro fio aqui. A gente copia e cola o segundo. E aqui vai ser 100. Beleza. Vê que ele veio até o mesmo local do anterior, né? E agora a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai vir aqui, colocar retangular. E vai mudar as medidas dele para raiz de 2. A gente cola. Beleza. Agora a gente pode juntar com o nit esses 3 pedaços aqui. Ok. Agora a gente pode fazer a mesma coisa na espelho de cima. Aqui vai ser 2 fios, onde o primeiro. Só que aqui tem uma diferença, né? Aqui a gente tá uma altura dist. Não vai ser mais 0 aqui na altura. Beleza. A gente altera o dist aqui, que a gente cola. E a gente vai colocar 2 milímetros. Pra ele alinhar aqui, né? Um detalhe que o fio, eu acho que ele não ficou centralizado. Vamos refazer. A gente vem aqui, centraliza. A altura vai ser dist. E aqui vai ser 2. -2. Ele tá errado aqui. Ele tá indo dist na direção errada. Vamos lá. Eu não mexi. Dist no eixo Z. Ok. E aqui vai ser 2 milímetros. Agora foi. Aqui a gente vai repetir. Só que aqui no eixo X ele vai sem de distância. Que nem antes. A altura é a mesma, no Y é a mesma. A gente só muda um parâmetro a cada fio, né? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, mudar o tipo para retângulo, colocar raiz de 2 aqui. A gente
Agora a gente faz pro de dentro. Cria um fio. São 3 aqui dentro, né? Que tem que subir um pouco. Aqui vai ser o seguinte. Aqui vai ser dist. Aqui vai ser. Aqui pode ser -2. -2. Beleza. No segundo a gente repete. E vai acrescentar 4 aqui na altura. Para ele subir. Percebe que ele subiu agora e não vai mais atravessar. Agora no terceiro fio. A gente copia. Só que no eixo X a gente vai mudar para 100 milímetros. É a mesma coisa. Vai vir até aqui. Aqui a gente muda o tipo para retângulo e bota raiz de 2 aqui. Novamente a gente seleciona e cria uma unificação desses 3 pedaços aqui em um só. Ok, agora o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar os dois aqui e colocar um material neles. O material condutor, que é de cobre. Beleza, agora selecionando faces, a gente pode aplicar a corrente que a gente queria aqui. Aqui vai ser aplicada uma excitação, uma corrente, vai ser de 5 amperes, direcionado para dentro. Nesse outro aqui vai ser a mesma coisa, 5 amperes, só que agora direcionado para fora. Então ele entra, gira toda a geometria e sai por esse outro aqui, né? Esse embaixo vai ser a mesma coisa. Vai ser uma corrente de 5 amperes para dentro e aqui para fora. Beleza. Agora a gente pode. A gente já botou o material, já aplicou as correntes. A gente pode criar a região de fora que vai ser de ar. Para isso, a gente cria um cubo aleatório aqui. E nas medidas desse cubo, vai colocar as seguintes medidas: -80, -80 de novo, -10. E vai ser 180, 180, 50. A gente percebe que ele já encaixou certinho aqui na extremidade de onde a gente está aplicando a corrente, né? Aqui a gente pode mudar de novo para objetos. Vou selecionar objetos. E aqui eu vou botar isso aqui na transparência para a gente poder enxergar lá dentro, né? Ok. A gente vai colocar um material nessa caixa aqui de ar. Então, tá aí. Aplicado o material na caixa. Agora pode selecionar aqui em parâmetros, que é uma matriz, e selecionar as correntes que estão entrando, né? Beleza, agora os parâmetros está considerando nossas correntes aqui. Agora a gente vem aqui em Optimetrics e Edge, Paramétricas. Isso. Deixa eu só salvar aqui. Eu vou salvar com as minhas iniciais e o número da minha matrícula.
Ok. Eu crio uma análise dessa configuração mesmo. Aqui eu vou criar uma Optimetrics e parâmetros ali. Novamente, add, parâmetro. E aqui a gente vem em add. A gente vem aqui em decade count. Em start a gente coloca 4. Em stop a gente coloca que vai até 30. E vai de 5 em 5. A gente dá um add para adicionar. Um ok. Um ok de novo. Agora a gente roda a análise. Primeiro eu vou verificar se está tudo certo aqui. Roda a análise. Depois que rodar a análise, que não deve demorar muito, a gente vai criar os vetores de campo magnético, onde a gente vai poder perceber que uma dessas geometrias influencia a outra. Assim, mostrando pra gente o que a gente queria na teoria, né? Que é a indutância mútua. Esperar aqui terminar a simulação, a análise. Demorando mais do que o esperado. Terminou, né? Tá terminando agora. Bom, terminou aqui, né? Já posso verificar se funcionou tudo certo aqui. Normal. Então, a gente cria aqui nosso campo, né? Nossos vetores. A gente seleciona o plano XY. Em Fields Overlays, Fields, B e B Vector. Depois já o Objects e dá um Done. Beleza. Aqui a gente já consegue perceber os campos, a direção dos campos, né? A gente consegue ver como o campo de baixo da, da geometria de baixo está influenciando na de cima inicialmente, né? Se a gente vir aqui, a gente pode desabilitar esse map size aqui. A gente consegue verificar o comportamento, né? Todo o percurso desse campo. A gente percebe como eles estão se influenciando. Eu posso até rodar uma animação, se eu quiser, que a gente consegue visualizar o campo subindo e interagindo com a geometria de cima. A gente já consegue ver. Então ele sobe e, e atravessa o outro e depois a tendência é que ele volte, né? Fazendo o formato do campo. Bom, e com isso a gente vê como foi o choque, né? Porque bateu com a teoria esperada. E com isso a gente termina aqui a simulação 2. A gente pode voltar para o slide agora. Bom, e como resultados e conclusões, aqui a gente tem, como a gente viu, o gerador funcionando, né? Quando o ímã ele gira, ele gera uma corrente nas bobinas, como esperado na teoria. E aqui a gente também, como a gente acabou de ver, a gente viu a indutância mútua entre duas bobinas, como a geometria de baixo influencia na de cima, por ela ser menor, né? E por aí vai.
E um pouco das referências, né? Aqui tem alguns livros de referência. E obrigado por assistir.